Olá, meus irmãos, boa noite. Estou aqui no estúdio improvisado. Esse é o nosso lugar de sempre de reunião e hoje infelizmente vai estar vazio, mas igreja ela está para além do lugar onde a gente se reúne. Igreja somos todos nós e isso a gente sabe muito bem. Para mim também é um tanto estranho esse tipo de configuração, ter que olhar o sofá e os cantos e não ver os irmãos, mas devido às circunstâncias é isso. Então, em primeiro lugar, o nosso texto previsto para hoje, ele é de 1 Tessalonicenses 5, 12 a 28. Ele é o final, né? Paulo está encerrando aqui, então ele faz considerações finais. Então, 1 Tessalonicenses 5, 12 até o 28. Eu peço que os irmãos leiam em casa, ou se vão reunir na mesa, ou se vão se reunir no quarto, aonde vão se reunir, se vão chamar mais algumas pessoas, né? E se reúnam, e eu peço que leiam o texto. Eu não vou ler o texto aqui, peço que os irmãos leiam em casa esse texto. Eu vou fazer 3 ponderações e também nesse momento eu quero pedir para que você pause o vídeo e faça o grupo de oração. Em primeiro lugar, ore pela sua casa, ore pelos seus, ore pela nossa comunidade, pela nossa igreja, depois ore pelo momento que nós estamos passando e pelos doentes. Também ore pela propagação do Evangelho, que o Evangelho, através dessas circunstâncias, também chegue a muitas casas e dê muitos frutos e reverbere diante de um momento de crise. A gente sabe que a igreja cristã, a igreja do Senhor, ela sempre cresceu nesses momentos de crise, nesses momentos muito difíceis. Foi que o Evangelho, a fé, elas foram primordiais, foram essenciais para qualquer um. Bom, em primeiro lugar, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Considerações finais para quê? Para que a comunidade de Tessalônica continuasse viva, continuasse ativa, continuasse vibrante, para que eles não perdessem o empenho, o ânimo. Então, em primeiro lugar, para que, baseado nesse texto aqui, para que algo prospere, para que a igreja prospere, e eu falo aqui prosperidade, não no sentido material apenas, mas no sentido de relevância dela ser importante, dela ser significativa no lugar onde ela está, e para que ela em si não sucumba, né, para que atinja mais pessoas, obviamente, mas para que ela não sucumba. Em primeiro lugar, aqui o apóstolo Paulo coloca que é preciso, para que algo prospere, é importantíssimo liderança. Paulo começa as suas considerações finais falando a respeito da liderança. Isso a gente vê ali no texto. Está no verso 12 a 13. A liderança foi e é algo que o Senhor quer, que tenhamos pessoas à nossa frente, que tenhamos pessoas para nos liderar. Como eu havia falado, não existe, eu já havia falado isso no culto de confirmação, não existe um cachorro com 2 donos, ele morre de fome. Sempre um acha que deu comida e o outro acha que o outro deu, então ninguém dá, mas ele tem 2 donos e o cachorro acaba morrendo de fome. Existe uma importância muito simples na liderança. A liderança, ela tem o compromisso de chamar as pessoas, o todo, para quê? Para uma ação comum. A focar a atenção para algo que tenha valor para o todo, não para algumas pessoas. Pois a igreja, uma igreja onde todos têm razão, ou fazem do seu jeito,
ela perde a centralidade. Ela perde a centralidade da sua palavra e ela acaba por se dividir. Uma igreja onde todo mundo tem razão e onde todo mundo faz do seu jeito, ela perde a centralidade e ela acaba por se dividir. Então é nisso que o apóstolo Paulo está pensando. Bom, sobre essa liderança, o apóstolo Paulo fala, é uma liderança que trabalha arduamente, ou seja, ela serve ao invés de ser servida. Isso a gente vê também na própria vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi alguém que serviu e não foi servido. Aqui eu faço uma pausa para a gente fazer uma reflexão. Em sua vida de fé, você trabalha ou consome? Na sua dinâmica de comunidade, você serve ou é servido? Você consome ou trabalha? Segundo o Evangelho, o ser cristão, ele é uma ação em comunidade. Ele é uma ação. Então, segundo o Evangelho, pensando assim, segundo o Evangelho, como você acha que deve ser a ação de um cristão em comunidade? Pergunta para a gente refletir. No texto também é relatado que os líderes lideram no Senhor, mostrando assim que os líderes não são nada mais, nada menos do que exemplos. Repare que o texto aí, e eu estou aqui no verso 12 e 13, repare que o texto não fala nada a respeito da forma. O que isso quer dizer? Características externas. Boa oratória, simpatia, influência, como se porta em público, né? Paulo aqui fala da essência. Paulo está falando do coração, da dedicação que está para além da forma, daquilo que foi dado a esse líder pelo Senhor. O que não quer dizer que uma boa oratória, se portar bem, falar bem, se comunicar bem, ter influência, ser simpático, não ajude na comunicação do Evangelho. Isso ajuda, mas essas coisas não são central, porque essas coisas são relativamente simples de aprender, ou não diria relativamente simples, mas elas são mais simples de aprender do que uma vida dedicada ao Evangelho, do que o toque de Deus, o toque do Espírito, o ímpeto do Espírito na vida de alguém. Isso não é algo adquirido, isso é um presente. Então, se a pessoa tem isso e ela consegue, com estudo, com prática, com esmero, lapidar isso, muito bom. Essas coisas externas são ótimas para a comunicação do Evangelho, mas elas não são centrais. Por quê? A gente acaba se levando por pregações empolgadas, mas que é um palmo de profundidade. Já a gente deixa de escutar uma liderança, irmãos competentes, experientes, dedicados e amáveis, porque talvez eles tenham uma forma um tanto quanto não televisiva como a gente está acostumado. Cuidado. Um terceiro ponto da liderança expresso no presente texto é a admoestação. Um líder conserva e aponta para os acertos e as vitórias, isso é fato. Né? Um líder ele está atento a vitórias, a acertos dos seus liderados, da comunidade, mas também ele chama a atenção dos que estão se desviando. Algumas vezes por descuido, por falta de atenção, tem gente que porque foi criado de um jeito, ele acha que aquilo é o correto a fazer, e às vezes a gente tem que chamar atenção, mas outras vezes porque foram derrotados pelas tentações e precisam ser alertados. Isso nem sempre é fácil, né? Existem esses dois aspectos, gente que sempre fez assim, achou que estava certo, no momento que é confrontado, que é dito, olha, não é esse o caminho, meu irmão, ele talvez não goste muito, mas ele escuta. E tem gente que foi realmente sucumbido pelas tentações, precisa ser chamada a atenção. Por quê? Eu coloquei uma frase aqui que eu acho interessante, porque a igreja aceita a todos, mas não aceita tudo. Pense nisso,
Pense profundamente nisso. A igreja aceita todos, mas ela não aceita tudo. Por quê? Porque nós na igreja temos um fundamento de fé central, que não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. A vontade de Deus aceita todos, mas a vontade de Deus não aceita tudo o que eu faço. Porque eu sou um ser caído, pecador, então eu não posso ser esmagado por essas coisas, né? Ninguém gosta de ouvir suas falhas. Eu, por exemplo, não gosto. Mas a liderança não está fazendo o gosto próprio, e sim mostrando a vontade de Deus. Nos foi revelada a vontade de Deus. No mundo onde tudo é relativo, etc. Não, no mundo onde tudo é relativo, existe a realidade da palavra de Deus. Em Mateus 18, nós temos uma palavra muito forte a esse respeito. Em Mateus 18, 15 até 17, nos mostra a centralidade que devemos tratar, a seriedade, que devemos tratar os desvios dentro da comunidade de fé. Parece algo muito frio, mas é bíblico. Ali o texto diz, olha, se um irmão errou contra você, você vai, conversa com o seu irmão. Se ele ouvir, você ganhou o irmão. Se não, vá com mais 2 testemunhas. Se ele ouviu, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouviu, leve à igreja. Se ele não ouviu a igreja, ele deve ser tratado como pagão. Ele deve ser tratado como qualquer um outro que está precisando do evangelho. Então ele é desconectado dessa realidade. Isso é forte, mas é bíblico, né? Pois o que a gente vê aqui parece frio, mas é bíblico, e evita o mau exemplo e o desânimo dos demais, pois a falta de justiça derruba mais que abraços. A falta de justiça, de senso de ser justo dentro da comunidade de fé, ela pode derrubar mais que a falta de abraço, de aconchego, de recepção. De forma geral, a liderança deve seguir a lógica do serviço sacrificial e não do de cima para baixo. Isso está expresso no Caminho e Testemunho. Segundo lugar, para que algo prospere, para que algo vá, nós falamos da igreja, para que a igreja cresça no sentido de levar a mensagem, de alcançar pessoas, ela cresça, o senso de justiça. O texto diz, e esses são o senso de justiça, deixa eu só achar aqui, esses são os versos, 14 até o 15, o senso de justiça. Ali diz, advertir os ociosos. Por quê? Porque os ociosos, esse tipo de gente, ele causa não apenas o desânimo de quem trabalha, mas causa a ira. Não apenas quem trabalha, quem está fazendo alguma coisa e olha alguém ocioso, e olha alguém largado, desleixado, ele não apenas ele desanima quem está trabalhando, fazendo algo, mas ele causa a raiva, a ira da pessoa que está trabalhando. Outro detalhe, os ociosos não precisam ser a maioria para que cause indignação coletiva. Gente ociosa, gente à toa, eles não precisam ser 50%, pode ser 2%. Eles causam a indignação coletiva, se instala um ambiente bem difícil de reclamação. Basta 10 trabalhando e um não, que já tá instalado o desgosto. Essa é a palavra, desgosto. Em terceiro lugar, os ociosos passam a impressão para os demais que eles não estão fazendo o que é importante. O cara ocioso fica ali, está no meio da situação, ele passa a impressão de que quem está fazendo o que está fazendo dentro da comunidade de fé não é importante. Parece que se essa pessoa não fizer, não faz diferença nenhuma. E é justamente o contrário. Fazer e fazer diferente faz a diferença. Trabalhar na comunidade de fé faz a diferença. Trabalho é doação, o trabalho pode ser exemplo, o trabalho pode ser uma palavra, o trabalho pode ser uma pregação, pode ser um estudo. Se as pessoas tratam isso de forma relapsa, isso dá a impressão de que não é importante e acaba entristecendo a todos. Os dons do Espírito e o fruto
foram nos dados para serem exercitados e não arquivados. Mas também devemos advertir os que fazem demais também. Só aproveitando o texto aí, o gancho, tem gente que trabalha demais e acha que isso é o todo, que isso basta. Não é isso, estamos falando do coração. Segundo lugar, confortem os desanimados. Em primeiro lugar, chame a atenção ou advirtam os ociosos. Segundo lugar que o texto diz lá, confortem os desanimados. Ou seja, isso dá a entender que eles já foram animados. Se eles estão desanimados, quer dizer, eles já estavam animados. Mas que algo aconteceu que os desanimou. Trazer de volta à mente desses irmãos que estão desanimados o dia que lhes trouxe esperança e que a vida de fé foi o ápice da vida dele. Ou seja, é trazer de volta à mente desses irmãos o que um dia lhes deu esperança e que a vida de fé é feita em grande medida, ou na sua grande maioria, de lutas, e muitos acabam em fracassos. Muitas das nossas lutas acabam em fracassos, mas não em derrotas. A diferença do fracasso é que a gente achou que conseguia e não conseguiu. E isso nos ensinou uma coisa. Agora, estar derrotado, jogar a toalha de uma vez por todas é outra coisa. Muitas vezes, na vida de fé, nós desenvolvemos a contabilidade do fatalismo. O que isso quer dizer? Centrado só na pergunta, onde eu errei? Essa é a contabilidade do fatalismo. A gente tenta pontuar onde a gente errou. E isso, vejam bem, irmãos, isso é importante. Isso é importante. Mas se para tudo a gente age dessa forma, como a gente age então com as coisas que nos acontecem, que fogem ao nosso controle? E a gente acha que tem controle sobre essas coisas. Muitas delas não, a gente não tem controle sobre a chuva. Muitos irmãos plantam, precisam da chuva, né? Energia elétrica e tal, mas não chove. E a gente fica perguntando onde a gente errou, mas isso não está no nosso controle. Então muita gente fica desenvolvendo a contabilidade do fatalismo, que é a pergunta, centrado na pergunta, onde eu errei? Ao invés de focar a vida de fé na cruz, centralizado na resposta, o que Deus fez. Né? O que Deus fez em nossa vida. Então os irmãos que estão desanimados, a gente os conforta, né? Dizendo assim, mas o que Deus fez na sua vida, irmão? Olha ao seu redor, olha quem você se tornou, cuidado com o fatalismo. Algumas vezes o desânimo é uma questão só de memória, algumas vezes, tá? Algumas vezes o desânimo é apenas uma questão de memória e não de situação. Situações mudam, mas a herança bíblica é eterna. Então, cuidado para não basear sua vida de fé em situações, elas mudam muito. E por que eu digo isso? Porque hoje muitos irmãos podem estar numa situação financeira muito bom, a finança é uma situação, ela não é a realidade eterna. Então pode estar ali, e aí no momento que isso some ou acontece alguma coisa, pode sumir o nosso ânimo e causar um desânimo muito grande, mas a gente pode esquecer do que Deus pode fazer através disso e do que Deus já fez na nossa vida, né? Um simples fracasso financeiro. Em terceiro lugar, ele diz, auxiliem os fracos. Agora sim, penso que Paulo está falando de gente ingênua, inconstante, que são derrotados em entender que são frágeis. Eles são derrotados na sua fragilidade e em agir. Ou seja, a comunidade de fé também é lugar para pessoas fracas. Ou a comunidade de fé é uma união de pessoas fracas, né? Ou que foram enfraquecidas pela vida. Mas aqui eu vou explicar um pouco mais esse fraco. São pessoas que passam ou que passaram por sofrimentos como abuso, relacionamentos conturbados com a família, com amigos, com o cônjuge, gente que se desgostou da vida e se tornou refém dos seus sentimentos negativos.
em relação a elas e aos outros. Pessoas que precisam auxílio no mais básico da vida, né? Na interação com o outro. Isso para mim é o que o texto está expressando, gente fraca. Para mim, pessoas fracas são gente que consegue projetar a rua, mas não consegue cruzá-la. Gente que talvez explica muita coisa, que é muito bem dotado intelectualmente, mas que não consegue encarar as interações da vida. E quando eu falo interações da vida, eu falo dos momentos bons, eu falo dos momentos ruins. Interação com a vida foi um momento lindo, fantástico, o nascimento dos meus filhos e o crescimento dele. Mas a interação com eles também tem provado que eu tenho fracassado e eles têm fracassado comigo nessa interação. Então, gente que não quer encarar isso, essa interação da vida, esses desdobres da vida, então ele nem tenta. Mas ele pode ser muito bem, ele pode muito bem explicar uma família com filhos, né? Mas ele pode nunca ter passado por isso. Paulo termina o verso 14, o versículo 14, Paulo termina o verso 14, falando que em tudo que a gente faz, deve vir envolto em paciência. E ele diz, olha, advirta os ociosos, encoraje os desanimados, e acompanhe os fracos, mas tudo isso deve vir embalado, envolto na paciência. E por quê? Porque a paciência não faz com que a gente perca a razão e nem a oportunidade. E isso eu digo de experiência própria. Às vezes algumas coisas acometem que eu devia ter agido com mais paciência, mais longanimidade, e eu logo tentei corrigir o ato ou dizer algo que até foi importante, que até foi significativo, mas que me fez naquele momento perder a razão e perder a oportunidade. Por quê? Quem está ansioso, quem está desanimado, fraco, precisa entender que a vida cristã é uma caminhada. E a gente precisa entender também, ao os admoestar, ao os acompanhar, ao os encorajar, que a vida de fé é uma caminhada e não uma receita, né? É uma caminhada, ou seja, na palavra de Jesus em João 14:6, eu sou o caminho, né? É uma caminhada, é uma jornada e não uma receita, um amontoado de tarefas. Então às vezes a gente acha que pega alguém desanimado, ocioso, enche ele de tarefa, enche ele de coisas para fazer e acha que isso é vida cristã. Mas não, dos encorajar e ter a paciência e dizer, irmão, amanhã de novo. E também, de novo, é uma caminhada, é um buscar, tá? Avançando aqui, dos versos 16 a 18, estou tomando meu café. A gente sempre no estudo bíblico tem o chimas, mas tem que ficar um tempo sem, já dá abstinência. Dos versos 16 a 18, Paulo vai falar de aspectos pessoais da vida de fé. Até então ele estava falando de aspectos relacionais. Eu para com meu irmão, eu para a comunidade, eu para com a vida. Agora ele vai falar de aspectos pessoais da fé. Mas que, por vezes, não são percebidos por todos. Por quê? Nos versos 16 a 18 ele vai falar da alegria. Verso 16 a 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, ele vai falar desse aspecto pessoal da vida de fé, mas que nem sempre é percebido pelos outros. Ora, oração, alegria, gratidão são elementos da vida que, por incrível que pareça, nem sempre são percebidos por todos de imediato. São riquezas da alma presenteadas por Deus, cultivadas com muito esforço na vida. Poderíamos dizer que essas três palavras podem ser resumidas em uma: contentamento. O que eu quero dizer com isso? Contentamento vem da palavra conter, vem de conteúdo, ou seja,
somos recipientes de algo. Isso é muito importante você perceber. Depende o que priorizamos, a gente é recipiente de algo, mas depende o que a gente prioriza. O que contém na sua vida. Se você contém e retém insultos, rancor, vingança, mentira, por aí vai, ou as obras da carne, você se torna o que mais odeia. Talvez a pessoa não suporta a mentira, então ela tem raiva de quem mente, mas ela cultiva a raiva, o ódio, o rancor, a vingança. Isso também é nocivo, né? O que Paulo quer nos mostrar aqui é que a fé não é apenas nos ensinar a viver apesar de, e isso eu quero que os irmãos guardem. A fé não é apenas, a vida de fé, a vida cristã, não é apenas um ensino de viver do apesar de, mas de viver como apesar de. Não apenas reagindo à vida, mas agindo na vida. Né? Não apenas resistindo, mas resistindo com alegria, com oração e com gratidão. Apesar de, tá tudo bom, mas apesar de, não. Como apesar de? Tá tudo assim, mas a alegria que está no meu coração, ela me mostra como me sustentar. Né? Eu não apenas olho com desgosto o que acontece, mas eu olho com esperança o que até as dificuldades que acontecem, eu olho com esperança. Vamos tentar aplicar isso ao contexto que nós estamos aí com o coronavírus. Em terceiro lugar, e eu estou indo para os finalmente, em terceiro lugar, para que algo prospere, é preciso não apagar o espírito. Nos versos 19 a 22, Paulo vai falar do cuidado para não apagar o Espírito Santo. Ou seja, o que isso quer dizer? Tem coisas na vida de fé que não apenas nos destroem, mas afastam Deus. Por quê? Porque a gente pode estar muito bem financeiramente, estar muito bem de saúde e tal, e não ter Deus por perto. Então você está mal. Você apagou o espírito, mas sua relação é boa, você é uma boa pessoa. Né? Mas Deus pode não ter nada a ver com a sua vida. Mas a pergunta é, o que apaga o Espírito de Deus em nós? O que apaga o Espírito em nós? Em primeiro lugar, ele vai falar ali nos versos, não tratem com desprezo as profecias. O que isso quer dizer? Ou seja, não represem, não desprezem o que foi... deu problema aqui. Não desprezem o que foi revelado nas Escrituras e inspirado por Deus. O que apaga o Espírito em alguém é uma Bíblia fechada. Onde estão as profecias, a palavra, a revelação de Deus? Nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Né? E quando a gente não dá importância para isso, o Espírito se apaga em nós, porque o Espírito é revelado pelas Escrituras. Apagamos o Espírito quando colocamos a palavra dele como mais uma na nossa pauta. Então, assim, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho meu lazer, eu tenho meu hobby e eu tenho uma igreja. Quando as coisas de Deus não estão acima dessas coisas e não dão significado para essas coisas, como trabalho, lazer, diversão, família, quando a palavra de Deus não dá o significado dessas coisas, elas perdem o teor e o Espírito é apagado em nós. No entanto, o contrário também ocorre. O Espírito pode acender em nós quando a palavra é levada a sério. Então, como apaga o Espírito? Leva a palavra de Deus de forma relapsa. Como acende o Espírito? Levando a sério o Evangelho, a palavra de Deus. Ele segue dizendo, fiquem com o que é bom. Em um mundo de muitas vozes e diluído pelo relativismo, o que é o principal foco do relativismo? Tudo é verdade ou nada é verdade. Precisamos ter atenção. As Escrituras nos ajudam a pôr à prova todas as coisas que
nos ajudam a colocar à prova todas as coisas, sem que a gente perca o que é bom. Ficamos com o que é bom, ficar com o que é bom é ser estável, instabilidade. O Evangelho nos ensina a não nos apegarmos logo aos ventos das novidades, a formar fórmulas mágicas que vêm sobre a gente, a fórmulas revolucionárias que farão da nossa vida um mar de rosas, nos colocarão numa bolha, vai dar tudo certo e tal, e faça isso, resgate o melhor de você, você é capaz, você é isso. Então assim vem fórmulas de coaches, de professores, de filosofias, de descobertas, de psicologias que tentam colocar a gente no mar de rosas. Muitas vezes, o modo mais fácil de colocar à prova o que acontece com do mundo ao nosso redor é dar um tempo. Observe se isso perdura, se isso permanece, se isso é assim, né? Coisas extravagantes não suportam o peso do tempo, apenas o que é realmente necessário e central permanece ao tempo, né? E isso a gente pode também colocar a Bíblia Sagrada à prova. Ela é uma novidade, né? Quanto tempo ela está aí? Famílias significativas que usam a palavra de Deus como central em suas vidas. Essas famílias estão indo para frente? Estão permanecendo? São significativas? Sim, né? Coloque à prova do tempo. Coisas extravagantes e altas novidades, elas, se forem realmente necessárias e centrais, elas permanecem. E eu coloquei uma frase aqui: pois o travesseiro não faz o sono. O travesseiro pode ajudar, mas uma boa noite de sono é feita pela consciência da cabeça de quem dorme, não da cama. Então, muitas vezes a gente coloca empecilhos para que algumas coisas aconteçam, mas a gente esquece que em tudo na nossa vida depende de como está o nosso coração e da consciência que a gente leva. O Evangelho traz uma boa consciência a nós. O Evangelho traz uma boa noite de sono. O Evangelho traz salvação. Gente salva é gente estável, que sabe fazer a leitura do tempo e continuar estável e reter o que é bom. Em terceiro lugar, afaste-se de coisa ou de toda forma de mal. No versículo 22, em outras palavras, o apóstolo Paulo está nos dizendo para termos cuidado com o conformismo. O combate mais eficaz diante de um animal feroz não é confronto. Não sei quem já teve assim andando por uma estrada aí, ou chegou num lugar e um cachorro bravo alardou e veio para cima. Embora a gente possa até ser vitorioso com o cachorro, com o animal feroz, a gente pode sair muito machucado desse confronto. O correto a ser feito, muitas vezes, é afastar-se. E muitas vezes afastando sem fazer muito barulho. O mal não se sustenta por si só. Ele precisa ser alimentado. Em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, capítulo 5, verso 9, diz: bem-aventurados os pacificadores. Isso é, no mundo a paz precisa ser buscada e mantida, e não mantida. Os pacificadores, ou seja, gente que está pacificando. Por que o mundo precisa ser pacificado e não conservado a paz que tem? Porque o mundo não tem paz. Então ela precisa ser buscada e refeita. Pois é um mundo em guerra e em dor. Quando damos as nossas costas, né, a esse mundo em guerra e dor, a gente ajuda a manter o mundo como ele está, o mundo mau. Se afastar do mal não é apenas não fazer o mal. Se afastar do mal muitas vezes é buscar o que é bom. Porque a gente muitas vezes pode se afastar do mal, buscar um conformismo, tentar achar um lugar neutro, mas aí o mal continua sendo mal. A gente combate o mal com o bem, não com o conformismo e nem com o relativismo. Bom, o apóstolo Paulo encerra
falando da santificação, que todo espírito e alma e corpo, vocês sejam preservados irrepreensíveis, buscando a santidade no nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que o chamou é fiel e fará. E aí ele faz uma saudação final. Orem por nós, saúde a todos os irmãos com um beijo santo, diante do Senhor. Leiam essa carta a todos os irmãos, e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E é sobre essa bênção e sobre essa palavra que eu quero despedir os irmãos desse encontro online, desse encontro digital, mas que possa ter sido uma palavra significativa e relevante para a vida de vocês. Vou fazer algumas correções no texto e vou enviá-lo também de forma PDF online para os irmãos. Deus abençoe, que a graça dele, o amor, estejam na vida de vocês, e peço que vocês encerrem aí na casa de vocês orando, tá bom? Beijão para vocês, meus irmãos.